Percebe, assim, a gente não tem informação para entender a importância desse exemplo simples aqui, que eu levei um pouco no absurdo, mas vocês viram Tropa de Elite, vocês sabem como é, aquilo é verdade. Como é que você vai ter certeza que no momento de guerra você vai pegar e você vai dizer, essa primeira linha aqui é a que vai avançar? Todo mundo sabe que a primeira que vai avançar é a primeira que vai morrer, que vai cair. E o cara vai, não vou não, não vou não, prefiro ir para a cadeia. Procura depois, por curiosidade, Código Penal Militar e vê o que acontece num caso de guerra se o comandante mandar e você desertar do teu posto. Sabe qual é a pena? Qual? Morte, pena de morte, por fuzilamento, pena de morte, tá? Então, para evitar que a gente saia matando os nossos soldados, você tem que preparar a cabeça de um soldado. Um soldado ele tem que ser preparado para cumprir a ordem mais absurda do mundo, mais difícil, aquela que vai morrer lá, mas ele vai cumprir. A gente não pode fazer isso, a gente não tem preparo para entender. Aí, quando o juiz togado fica ali, não, mas veja bem, não sei o que, vem aqui um superior do outro, não, eu voto pela manutenção da prisão, mas acabou, já fica a maioria, tá? Então o militar funciona assim. A trabalhista era assim, lá atrás, um pouco, quando eu estava na faculdade, existia o tal do juiz classista, que era um representante do sindicato dos empregadores e um representante do sindicato dos empregados. O cara recebia uma carteira de juiz, ficava 4 anos como juiz, com todas as prerrogativas, e funcionava assim: o juiz trabalhista togado, o representante do sindicato dos empregadores e o representante do sindicato dos empregados. Isso, claro, imagina o nível da prestação jurisdicional, né? Chegou a ponto dos ministros que eu falei de credibilidade. Vou te dar um exemplo real, que foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal julgamento. Chegou um ponto de ministros do TST, porque você tinha ministros classistas. Imagina um ministro classista representante do sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista. Esse é presidente da República. Não, o outro. Imagina uma Câmara, não sei qual é a denominação lá, composta por 3 representantes do sindicato, sei lá, assim. E aí o outro, o ministro togado, que fez faculdade, aí fez concurso para juiz de 1º grau, foi promovido para o TRT depois de 15 anos exercendo jurisdição, depois até o TST, aquele processo todo, sabatina no Senado, e aí o cara entra porque o sindicato diz, esse aqui é o nosso ministro. Toma aqui. Chegou um ponto que os ministros começaram tipo, o cara abria a boca, E aí chegou ao extremo de um dia o ministro surtar e descer a lenha, porque a gente tem que se livrar dessa praga desses classistas. E desceu a lenha, virou uma queixa-crime no Supremo contra ele. Não foi punido porque prescreveu. Prescreve muito rápido, né? 6 meses, salvo engano. É crime contra a honra, prescreve muito rápido. E logo depois foi quando começou o processo de modificação da Constituição e extinguiram os classistas, tá? Mas a justificativa do classista lá atrás era a mesma do juízo militar. A gente não entende nada de relação de emprego. A gente aqui na faculdade, a gente não sabe quais são as práticas abusivas que os empregadores praticam para manipular o contrato de trabalho, ok? Então, era justificável, hoje não é mais, porque hoje todo juiz trabalhista entende muito bem quais são essas práticas, tem alguns que são especializados até em segmentos, né? Então, é simples, né? Eleitoral que faltou, não é região. O TRE, toda a capital tem o TRE, que recebe o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E no 1º grau, o juiz está na zona eleitoral. Zona eleitoral, tá? Que é onde a gente faz o nosso registro de eleitor, vota, né? Zona eleitoral. Vocês entendendo isso aqui, é só jogar para cá. Claro que existe uma regra geral de fixação de competência. A regra geral é essa aqui, decora aí. Direitos pessoais, direitos reais. São os 2 direitos que a gente tem, né? O direito da personalidade, direito pessoal, que afeta a pessoa, e o direito das coisas, né? Os direitos reais. O direito das coisas, ele pode recair sobre bens móveis e sobre bens imóveis. A regra geral de fixação de competência, vocês devem ter estudado esse semestre passado. Eu separo esse de cima aqui e esse de baixo aqui.
O de cima, salvo engano, artigo 94 do CPC. E o de baixo, se esse for o 94, esse aqui é o 95. Alguém, por favor, confirma. Vai estar escrito mais ou menos assim: as ações fundadas em direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis, a regra de fixação da competência é domicílio do réu. É isso que está aí no artigo? Então, 94, domicílio do réu. E o 95 vai dizer que, com exceção de algumas hipóteses, se a ação for fundada em direito real sobre bens imóveis, fala local onde está situado o imóvel, local de situação do imóvel. Essa é a básica, tá? Aí a gente tem variações. Se for cumprimento de obrigação, local onde a obrigação será cumprida, aquelas exceções que o artigo 100... Vocês não estudaram isso no semestre passado? Então, do artigo 100, aquela das mulheres nas ações de separação, divórcio, conversão de separação, divórcio, dos menores, né, em caso de alimentos, aí será domicílio ou residência. Quem vai fazer concurso é bom atentar para isso, tá? Esse artigo 100 sempre cai assim em prova por conta desse ou residência ou domicílio ou os dois. Então, se você pega, por exemplo, o local onde a mulher tem da residência da mulher nas ações que discutem separação, ou divórcio ou conversão em divórcio. Por quê que vocês acham que é residência e não domicílio? Porque enquanto a mulher está casada, o domicílio dela é o mesmo do marido. Se ela saiu de casa e foi morar no Rio de Janeiro, na casa da mãe, e vai dar entrada na ação ainda, ela lá tem residência, mas o domicílio dela está aqui. Então, às vezes, assim, na prova, vocês não lembram da regra, mas tentem raciocinar o que o legislador quis com isso. Menor, alimentos. O que diz aí? Domicílio ou... Ele fala domicílio? Do alimentando? Domicílio ou residência. É muito mais amplo, não importa onde ele esteja. Quem é o alimentando? Alimentando é aquele que pede alimentos. Se ele está precisando de alimentos para sobreviver, não importa se é domicílio, se é residência, ou um ou outro, tá? E assim por diante. Outras leis trazem outras exceções. Código de Defesa do Consumidor, né? Naquelas relações de consumo, se o consumidor demonstrar que é hipossuficiente econômico, ou seja, é difícil para ele se deslocar até o local onde está o réu para poder processá-lo naquela localidade, o domicílio passa a ser o domicílio do consumidor, tá? Então, usando a combinação dessas regras que vocês estudaram no semestre passado com essa distribuição de competência, vocês vão poder peticionar aqui. Camarada assinou um contrato comigo, esse contrato é para ser executado na Samambaia, prestação de serviço. Eu paguei, ele não cumpriu. Como é que eu vou fazer? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da circunscrição judiciária de Samambaia, local de cumprimento da obrigação. Dúvidas? Não? Posso pagar? Fácil, não é? Não? Difícil? O que não é fácil nem difícil é o quê? Complexo. Peraí. Vou manter esse aqui. Então, olha só.